2020 não foi um ano fácil. Isso a gente não precisa nem comentar. Mas você tem noção de como foi esse ano na perspectiva econômica? Então eu vou te dar uma visão panorâmica e jogar uma luz de quais podem ser os nossos desafios no ano que vem. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. De todos os pontos de vista, esse ano de 2020 foi bastante desafiador e se mostrou como ponto de ruptura para todo o planeta. A gente teve que nos adaptar muito rápido, mudar paradigmas e evoluir conceitos que pareciam distantes em algo palpável e imediato. Talvez o exemplo mais forte disso seja a adoção do trabalho remoto por grande parte da nossa população, além da digitalização de vários processos. Mas como isso reflete em números? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, junto com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, montaram um panorama geral do que foi esse ano de 2020. Além de falar sobre o que a gente pode esperar para o ano de 2021, que está logo aí. Esse é um estudo fundamental para a gente entender os impactos da pandemia e entender ainda que lições a gente pode tirar de tudo isso. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui, e está vendo esse vídeo, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos ligados à economia e à política. Então eu convido você a conhecer o nosso canal e assistir os outros conteúdos que a gente tem certeza que você também vai gostar. E para não correr o risco de perder algum vídeo que a gente vai lançar nos próximos dias, já se inscreve e não deixa de apertar o sininho. Para começar, vamos discutir um pouco de como foi o ano para o mundo. Olha só essa tabela aqui. De um lado, com as projeções do FMI, não tem como negar que a gente teve uma queda generalizada de toda a economia mundial, com exceção da China. Os países europeus foram os mais afetados, até pelo fato de estarem sofrendo com a pandemia há mais tempo do que outras áreas ao redor do planeta. Entretanto, olha que coisa interessante. A previsão do tombo era maior do que de fato presenciamos no início desse ano. Isso faz, sem dúvidas, crescer o nosso otimismo de que a gente é capaz de enfrentar essa crise melhor do que a gente imaginava. Agora vamos focar onde realmente nos importa, que é aqui no Brasil. Como todos nós sentimos no primeiro momento, a atividade econômica por aqui foi drasticamente impactada. Mas é importante notar que como a produção industrial e o comércio varejista conseguiram se recuperar com uma grande agilidade. Olha só esses gráficos mostrando o que eu estou falando. A única exceção é o setor de serviços, que apresenta uma recuperação bem mais lenta. Isso se deve ao fato desse setor ser o mais atingido pelas restrições causadas pela pandemia. Afinal, aqui entra bares, restaurantes, cinemas e por aí vai. E esse setor ainda deve demorar um pouco para se recuperar, pelo menos até a gente ter uma vacina. Esses números da produção industrial e varejista animaram a economia, fazendo crescer a projeção do PIB nesse último trimestre. Mas o que explica essa recuperação tão rápida? Que medidas econômicas foram adotadas, contribuíram para essa reação tão acentuada na nossa economia? Para diminuir os impactos da pandemia, o governo adotou uma série de estímulos na economia real, do auxílio emergencial até programas de crédito para pequenas, médias e grandes empresas. Em programas de crédito, por exemplo, algo em torno de 142 bilhões de reais foram desembolsados. Esse dinheiro foi diluído em várias linhas de crédito diferentes, como o Giro Emergencial do BNDES, entre outros programas de acesso ao crédito para os empresários. Mas não foi só isso. Não dá para aquecer a economia apenas oferecendo crédito para as empresas. Você precisa também aquecer o consumo, e foi com esse raciocínio que o governo também iniciou o programa de manutenção do emprego e da renda, ajudando quase 10 milhões de trabalhadores. E para aqueles que não tinham trabalho formal, o auxílio emergencial foi uma ajuda que injetou quase 270 bilhões de reais na nossa economia, beneficiando mais de 67 milhões de brasileiros. Mas é claro que o benefício não pode durar para sempre e o governo precisa estimular a criação de novos empregos. E isso sentimos já em julho desse ano, quando o número de geração de empregos foi maior do que o de demissões. Infelizmente, essa reação não foi em todos os setores. Os setores mais beneficiados foram da agropecuária e da construção civil. E os que não tiveram recuperação esse ano foram, como a gente já falou, os setores de serviço e o comércio. Então, a gente ainda tem um longo caminho de recuperação
principalmente nos centros urbanos. Para finalizar a nossa análise, a gente tem que falar da inflação, um temor que ganhou muita força nessa pandemia. A gente viu sim um aumento enorme da inflação de produtos agrícolas, principalmente depois de junho. Isso se deve tanto ao dólar quanto à maior procura do mercado internacional pelos nossos produtos. Tanto que a gente não viu um crescimento tão acentuado quando a gente fala de produtos industriais. Agora, entendendo o que foi o ano de 2020, a gente pode traçar algumas projeções para 2021. Então vamos fazer um exercício de futurologia, mas tudo muito bem calçado nos números que a gente tem hoje. Olhando para as projeções do FMI, a gente pode até ficar bem animado. Olha só, segundo os estudos do fundo, a gente vai ter uma forte retomada da economia global já em 2021. Vamos sair de uma retração de menos de 4,4 para mais 5,2 em 2021. Para nós, vale a pena olhar os números das economias emergentes, que têm uma previsão de crescimento maior que a média mundial. E falando especificamente do Brasil, a gente espera um crescimento do PIB na ordem de 3% no ano que vem, bem melhor do que o nosso menos 5,4% desse ano de 2020. Outro indicador importante para nós é uma relativa estabilidade do dólar, com tendência de leve queda ao longo de 2021. E os juros básicos, a taxa Selic, deve ter um crescimento de 1% no máximo no ano que vem. Com relação à inflação geral, a gente deve manter a tendência e ficar um ponto abaixo da meta estipulada de 3,75. Esses números foram retirados do IBGE e de fonte do Banco Central. Mas quais são os nossos desafios para alcançar essa tão necessária recuperação? E a resposta não poderia ser outra. A questão fiscal, como a gente já falou aqui no canal em diversos momentos, terá um peso decisivo nessa equação. Graças aos gastos com a pandemia, que a gente comentou logo no início da nossa análise de 2020, a nossa projeção desse ano da dívida pública vai ficar na casa dos 93% do total do PIB. E em 2021, esse valor vai para 96%. E estima-se que se a gente manter esse ritmo, chegue a 100% do PIB em 2024. Essa é uma situação extremamente delicada que a gente precisa contornar urgentemente. E para piorar esse cenário, a gente tem ainda que nos preocupar com o enorme risco de romper o teto de gastos em 2021. E para o ano que vem, esse teto será de 1,48 trilhões de reais, mas a estimativa é que os gastos do governo para o ano que vem sejam na ordem de 1,44 trilhões, ou seja, muito próximo do rompimento do teto fiscal. Mas como o governo pode diminuir esse risco? Nada é muito fácil, exige um grande esforço político do governo. Veja a tabela aqui do lado. Os cortes que podem diminuir esses riscos são a redução de salários do funcionalismo público, ajustes adicionais no sistema previdenciário e o fim do abono salarial. Todas essas pautas muito complicadas de serem negociadas com o mundo político. Com toda essa incerteza no cenário fiscal e da dívida pública, é visível a necessidade da gente discutir e aprovar medidas como a reforma administrativa e a PEC emergencial. E eu sei que a gente já falou disso em outros vídeos por aqui, mas não dá para falar de desafios do setor econômico para 2021 sem falar do teto que pode ser rompido em 2022. Isso tudo também implica em tornar o serviço público mais barato e eficiente, cortando salários desnecessários e modernizando a máquina pública brasileira. Só para você ter uma ideia, a reforma administrativa que está transitando no Congresso Nacional pode resultar numa economia de pelo menos 673 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. Por fim, é importante notar que todos esses números são projeções a partir da nossa realidade atual. A velocidade que surgir a vacina e a vacinação, por exemplo, poderá alterar sensivelmente todo esse prognóstico. E agora, mais do que nunca, eu quero saber a sua opinião. Vamos discutir juntos aqui como fazer um 2021 melhor, criar juntos novas oportunidades e possibilidades. Comenta aqui o que você achou do nosso papo, qual é a sua visão para o ano de 2021 e o que você acha que é importante e a gente não falou nesse vídeo. Eu quero saber também todos os outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no Manual do Brasil. A sua ajuda é essencial para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Olhando só que coisa... Ai, errei, cara. Agora vamos focar onde é realmente... Caramba!